O celular revolucionou o mundo das comunicações e se tornou algo essencial em nosso dia a dia, seja para trabalhar, estudar, se divertir e interagir de forma rápida e fácil. Aqui na Fubra você encontra marcas como Motorola, Samsung, Xiaomi, LG e Nokia. Celulares de ótimo desempenho e design inovador. Está precisando de um celular novo? Vem para a Fubra, teremos o maior prazer em atendê-los. Alô, nossos seguidores, Agromix no ar, e o bate-papo hoje vamos falar com quem tem um conhecimento muito grande na agricultura, uma experiência que vai agregar com toda certeza no nosso bate-papo e nas nossas dúvidas, nas perguntas que vamos fazer. Nos nossos estúdios, a presença do médico veterinário, Dr. João Romário Carvalho, ele ex-vereador, ex-prefeito do município de Mafra, ex-deputado estadual e agora presidente do Sindicato Rural de Mafra. E claro que já está apresentado, credenciado, portanto, para nós falarmos do agronegócio mafrense, da nossa região, do nosso estado. Sou João Romário Carvalho, seja bem-vindo, presidente do Sindicato Rural de Mafra. Muito obrigado pelo convite, né? E pela oportunidade, né, de nós trocarmos informações, né, Márcio, né? Nós temos algumas informações, vocês da imprensa também têm as suas informações, né? Vamos trocar informações. Começamos então perguntando o senhor também como agricultor, proprietário e como presidente, como é que se agrega no agronegócio, a própria participação do sindicato e a experiência que o senhor tem? Bom, nós assumimos o Sindicato Rural aproximadamente há 10 anos, com o falecimento do ex-presidente José Valdemar Rutes, e era para ficar só para cumprir o mandato, né, que até então eu era vice, mas formamos uma equipe lá, uma diretoria, né, que participa bastante competente, ajuda bastante. E todas as vezes em que há o término do mandato, a expiração do mandato, sempre há um desejo, um consenso, né, de que todos nós, permaneçamos, né, na diretoria. Claro que há algumas, às vezes, vontade de alguns, inclusive minha, né, em nos afastar, dar oportunidade para outros, para renovação, mas isso é muito difícil, sabe, Márcio, né? São atividades aí exercidas, né, que se faz, né, com muita vontade, com boa vontade, e se busca, né, informações e se busca soluções, que é o principal para a nossa atividade agropecuária. A atividade agropecuária no Planalto Norte, e especialmente em Mafra, né, tem crescido muito nos últimos anos. Mafra despertou para a bandeira, né, da agropecuária aproximadamente há uns 15 anos. Por isso nós temos ainda muitas áreas agricultáveis, passíveis, né, de serem exploradas, mas que infelizmente pelas legislações aí não nos permite. Seriam áreas, né, aproveitáveis e que não agrediriam, né, o meio ambiente. Mas, infelizmente, nós temos que nos conformar com a legislação, que nem sempre ela é pertinente, sabe, Márcio, né? Os que fazem as leis, eu fui, né, legislador, inclusive fui constituinte, mas fui o primeiro secretário da Constituição, da elaboração da Constituição do nosso Estado. Então a gente sente, né, que muitas dessas leis, às vezes são feitas assim nas imposições, no momento, e alguns militantes fazem algumas coisas que não deveriam ser dessa forma. Então Mafra está com o seu potencial, na verdade, represado, sabe?
Nós temos um bom potencial ainda agropecuário, né? Mas ele está represado em função da legislação, não só da legislação, mas daqueles que a interpretam e que fiscalizam, né? Então, penalizam. Nós temos aí muitos casos aí de produtores aí que foram penalizados, estão sendo penalizados por tentar ampliar as suas áreas aí agricultáveis, né? Agropecuárias, né? E não consegue, isso dificulta. Mas o potencial agropecuário de Mafra, ele é grande também, né, pela sua diversificação. Nós temos muita diversificação nas propriedades. E o Sindicato Rural tem feito um esforço muito grande, né, em todos os sentidos, sabe? Nós, através da nossa federação, da FAESC, do nosso presidente José Zeferino Pedroso, e também junto, né, com o Senar, que ele é o presidente do Senar, temos feito muitos treinamentos, muitos cursos, trazendo muitas informações novas, né, ao nosso produtor, porque essa atividade agropecuária, há não muitos anos o Brasil era um importador de alimentos. Hoje é o principal potencial de sustentação alimentar do mundo. Mas, presidente, até pegando esse gancho nessa colocação sua, nessa informação, o que a dificuldade lá atrás da agropecuária, o agronegócio, o que mudou para hoje e o Brasil se transformou e, claro, que Mafra junto também? O que mudou foram os avanços tecnológicos, né? E nesses avanços tecnológicos não são só os de máquinas e equipamentos, e os avanços genéticos, tanto na área da pecuária, né, quanto na área da agricultura. As produtividades que se alcançam aqui na nossa região são similares a países, né, de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, que nós temos aí produtividade de milho de mais de 200 sacos por hectare, 250 sacos por hectare. Produtividades de soja, alguns aí em áreas não muito expressivas, com mais de 100 sacos por hectare. A média nossa tem ficado em torno de 60 sacos por hectare. Há não muitos anos atrás, quem colhia 60 sacos de milho por hectare era uma produtividade muito grande, era uma produtividade enorme. Era Como é que consegue mesmo isso, né? Hoje, quem colher menos de 180 está fora. Precisa, né, que se faça produtividade, porque os custos são elevados. Quem olha de fora da agropecuária acha que nós, os produtores agropecuários, estamos nadando no dinheiro. Não é assim, não. Nós corremos muitos riscos, fazemos muitos investimentos. Hoje, se para fazer um hectare de milho, né, são mais de R$6.000 o custo para fazer um hectare de milho. Um hectare de soja, são mais de R$4.000 para fazer um hectare de soja. Feijão, são mais de R$4.000 para fazer um hectare de feijão. Então veja, Márcio, que um produtor rural, né, que tenha 50 hectares para cultivar, né, de soja, milho e feijão, e se ele fizer uma média, né, de custo entre todas as lavouras, né, de R$5.000 por hectare, para ele cultivar 50 hectares ele precisa de R$250.000. Então os custos são elevados. As máquinas dobraram de preço agora depois dessa pandemia, né? Então não é assim um mar de rosa, né? E os nossos riscos são muito grandes, né? Muito grande mesmo, grandes, né? Os riscos ambientais aí, granizo, excesso de chuva, falta de chuva e por aí vai, pragas, né? Doenças e por aí vai. Quem não é do ramo, né? Qualquer ramo, né? Quem não é, olha de fora, acha que é uma maravilha. E o que falta para nós? Nós temos os Estados Unidos na nossa frente no agronegócio, grãos principalmente, claro. O que falta para o Brasil ser o número 1 no ranking mundial? Eu acho que não falta muito. Nós temos um potencial de áreas, principalmente lá para cima, norte e nordeste, né,
que agora que está avançando a atividade lá, mais de agricultura, porque era uma atividade mais de pecuária, e pecuária extensiva, né, sem muita preocupação. Então, hoje, lá, aquelas áreas de cerrados, né, com o melhoramento que está sendo feito nessas áreas, né, a produtividade lá, ano a ano, vem crescendo. Então, nós já somos, o Brasil já é o primeiro produtor mundial de soja do mundo. De milho ainda falta bastante, de gado já estamos perto de ser o primeiro também, nós somos o maior exportador. Então, com a ocupação dessas áreas todas lá para cima, logo, poucos anos, aí, nós vamos ser a segurança alimentar do mundo. E aproveitando também, na experiência que o senhor tem, presidente, na pandemia, o agronegócio comandou, segurou o Brasil e, por que não, o mundo. Complicou-se, ficou difícil, Covid-19, né, travando, e o agronegócio segurando. A sua opinião, nesse meio tempo, muitas pessoas que não enxergavam o agronegócio, não entendiam o agronegócio, e nem vão entender também, mas começaram a ver que realmente quem comanda a economia é o agronegócio? Quem comanda a economia é o agronegócio. Muitos que até então, como diz você, né, que não viam isso, não enxergavam isso, né, agora enxergam a importância, né? Tanto é que nessa pandemia a atividade da agropecuária, do agronegócio não parou, não podia parar. Porque a atividade leiteira, por exemplo, né? Tem que ser tirado o leite os 30 dias no mês, né? Não tem sábado, não tem domingo, né? E a agricultura, né? Também tem as horas certas de plantar, de cuidar, de colher. Então a agropecuária não parou e não podia parar realmente. E isso foi o que ajudou muito a dar sustentação econômica no país. Veja que o nosso PIB, né, que estava sendo projetado menor, ele está mês a mês com projeções maiores. E nós vamos crescer, apesar da pouca vontade, né, de que alguns, né, veem, né, que o Brasil está crescendo, né, mas ele está crescendo. Mesmo que esses que não tenham o sentimento patriótico, né, não queiram, mas nós vamos crescer bastante. E o agronegócio puxando a fila? O agronegócio puxando a fila, com certeza. E aqui em Mafra, veja, exatamente, aqui em Mafra, né, o nosso sindicato não é um sindicato reivindicatório, né? Nosso sindicato ele preocupa com assistência, com a produtividade, melhorar as condições dos produtores em si, né? O nosso parque de exposições é um dos principais fomentadores da qualidade genética da bovinocultura no Planalto Norte. E leva o nome do ex-presidente. Por sua iniciativa. Merecida, com toda certeza, merecida. Eu acho que um consenso, quando foi feita essa reivindicação do nome, José Valdemar Rutz, com certeza todo mundo concordou. Com certeza, todo mundo concordou. E aproveitando então do parque, nós temos várias feiras lá. Qual é a próxima que está projetando? Agronegócio. Essa feira de maio, então, foi a primeira que nós fizemos desse ano, né, por via, né, internet, e os resultados nos surpreenderam. Houve participação, né, muito grande, inclusive participação, porque eles fazem medição, né, das participações, a empresa, né, de outros países. Então veja o alcance, né, da comunicação. Da comunicação e do que nós levamos, né, de Mafra, né, divulgando Mafra, né, Mafra e as nossas atividades por rincões aí que nós não esperávamos que tivesse todo esse alcance. Um diferencial, que diferencial foi esse? Ou está sendo? Novidade e depois a tecnologia, né, da comunicação. Hoje o produtor, a maioria, né, que tem internet, que ainda falta bastante, né, precisa melhorar muito isso, né, eles têm essa comodidade, né, do não deslocamento, né, para fazer os seus negócios, né, e faz os seus negócios, né, de uma forma diferente que eu estava comentando, né,
que alguns fotografaram os animais e tal nas propriedades e depois exibiam, né, na hora do leilão as fotografias, e o comprador depois da aquisição tinha que ir nas propriedades carregar os animais. Nós fizemos diferente, nós trouxemos todos os animais para o parque de exposições. E esses animais eram exibidos durante quando eles eram colocados à venda, né? Então, e quem comprava os animais não precisava ir em nenhum outro lugar, ele vinha ali no parque de exposições carregar os animais que eles adquiriram. Isso facilitou e ajudou bastante. E a outra coisa é que nós fazíamos as nossas feiras antes, né, nos domingos, depois mudamos para sábado, melhorou bastante no sábado. Agora estava fazendo durante o dia, do dia 11 de setembro nós vamos começar às 18 horas, fazer à noite, que parece que vai ser um horário bom também, né? Comentam, né, que enquanto o marido, o esposo está lá fazendo os seus negócios, a esposa está lá assistindo a sua novela, cada um na sua atividade, né? Sem um interferir no outro. Isso mostra também a própria liderança do sindicato. Sim, porque nós todos, né, eu te falei, uma diretoria coesa, né, nós vamos ouvindo, né? Nós não nos fechamos assim como se fossem os donos da verdade, né? Vamos ouvindo, né? Vamos ouvindo e vamos experimentando, o que der certo a gente, às vezes, aprimora e tal, né? E a coisa anda e está andando bem. A experiência que o senhor tem como presidente, como ex-político, como agricultor, agropecuária, como é que o senhor, a política que nós temos aqui, principalmente no município, mas na região, quanto à compra de máquina agrícola, temos várias marcas boas aqui na região. Tem esse incentivo, tem a facilidade para o agronegócio incrementar mais ainda? Tem financiamentos, felizmente, né? Os financiamentos existem, né? E está ao alcance, né, da maioria dos produtores. Precisa agora ser compatível também, né, o imobilizado, o investimento para o tamanho da atividade que ele exerce. Às vezes você compra uma máquina, aí, uma colheitadeira aí de mais de R$1 milhão, né, para uma área de 50, 100 hectares. Aí ele vai ter que tirar dinheiro, né, de outras coisas para pagar, amortizar a máquina, né. Então essa orientação precisa cada um comprar os seus equipamentos, as suas máquinas, de acordo com a sua necessidade, não por vaidade. Tem que vir pela razão, não pela emoção. Precisamos de mais marcas com referências para competir mais o mercado aqui? Não, temos aí marcas boas, bastante marcas, né? Uma coisa que pesa muito, né, na aquisição da máquina, do equipamento, é a assistência. Porque se quebra quando está trabalhando. Não é quando está na garagem, no galpão parada, né? E quando você está trabalhando é que você precisa executar o serviço. Então, a hora que ela quebra, precisa assistência para que se resolva o caso o quanto antes e continue a atividade. Aí está o diferencial, assistência, o pós-venda. O pós-venda. Presidente, o que podemos deixar assim, com a experiência que nós já destacamos e as pessoas estão nos acompanhando, na sua maioria dentro do agronegócio, tem o conhecimento da pessoa que está falando conosco, o Dr. João Romário Carvalho, médico veterinário, também da área da agricultura, da agropecuária. O que o senhor deixa de conselho para as pessoas que estão nos seguindo nesse momento no AgroMix, quanto ao futuro do agronegócio, presente também, enfim, como é que se faz uma boa administração no seu negócio? Como todos os negócios, né, precisa dedicação. Querer achar que a coisa anda sozinho, isso não acontece. Precisa dedicação, precisa nessa atividade agropecuária um bom planejamento para as coisas, porque as coisas são sazonais, né? Elas não são feitas, né? Acontecem, né, toda hora e o ano todo, né? Então precisa um bom planejamento de fazer os seus investimentos, as suas aquisições
de acordo com a sua capacidade de rentabilidade, de procurar se aprimorar cada vez mais. A tecnologia tem avançado assim com uma velocidade muito grande e nós precisamos cada vez, né, se adequar mais nessas novidades e inovações. Presidente, muito obrigado por o senhor conversar conosco, emprestar um pouco da sua experiência nesse pouco tempo que a gente teve no Agromix, mas como nós, quando abrimos na abertura do nosso programa, íamos aprender um pouco mais. E aprendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, né? Precisamos falar, né, daqueles que são os responsáveis, né? Como diz o ditado, né? Cada vez que você senta à mesa, né, tem um produtor de alimentos que fez com que esses alimentos chegassem até a sua mesa. Agromix, com a presença hoje do presidente do Sindicato Rural de Mafra, o médico veterinário Dr. João Romário Carvalho, ex-vereador, ex-prefeito do município de Mafra, ex-deputado estadual, esse bate-papo quase que informal, ou por que não, bem informal, falando sobre o quê? O agronegócio, o carro-chefe da nossa economia, não só brasileira, mas a economia mundial. Agromix volta na semana que vem, sempre com esse papo legal, falando do quê? Do que interessa, que é o agronegócio. Até lá. Agromix, oferecimento, Lojas Afubra, móveis, eletrodomésticos, sementes, insumos, implementos agrícolas e orientação técnica gratuita. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua casa e lavoura. Cicobi Credinorte, somos o Cicobi, somos feitos de valores, mais de 5 milhões de pessoas já fazem parte desse movimento. Abra você também sua conta.